E uma coisa que nós precisamos entender, irmãos, que mesmo que seja claro e óbvio, nós ouvimos sempre isso, é que Deus reina sobre a terra, sobre os céus, em todos os âmbitos. Deus reina nas nossas vidas. Isso verdadeiramente Jó sabia, compreendia muito bem. Só que temos que entender uma coisa: Jó era humano, falho, era humano, entendia suas limitações, conhecia seus limites. E eu quero acreditar que você, como cristão, como até agora nós temos lido e falado com Deus através da sua palavra, que você conheça os seus limites. Quem conhece, seja sincero, que conhece os seus limites, levanta a mão. Ninguém conhece seus próprios limites, os seus limites. É isso que o Senhor quer ver. É isso que o Senhor quer perceber em nós. Que nós venhamos saber até onde nós podemos chegar. Até onde nossos limites. Sabe por quê? Quando nós entendemos aonde há os nossos limites, onde nós chegamos ali, o nosso limite, é que nós vamos respeitar o trabalhar de Deus. Quem sabe aonde é os seus limites, quem conhece, reconhece os seus limites, sabe que dali em diante, quando não conseguir mais, é Deus que vai estar trabalhando, é Deus que vai estar agindo. Então fala: vou descansar no Senhor, Evelyn, vou descansar, porque dali em diante, cheguei no meu limite, aonde eu não posso mais, Deus está trabalhando. Eu sei que é a certeza de vitória, porque Deus é que está trabalhando, é Deus que está ali. Eu trabalhei, fiz de tudo que é forma, agi de várias formas, meu intelecto, minha sabedoria, meu conhecimento, fiz tudo, mas agora não vejo mais saída. É o momento que Deus chegou ali. Aí eu fico mais feliz ainda, porque não está mais nas minhas mãos, que são falíveis, são corruptíveis, a qualquer momento posso falhar, porque agora está nas mãos do Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. Então a certeza de vitória. Aleluias. Mas infelizmente o homem consegue tirar essa situação da realidade. Quando nós olhamos a frase Deus reina na terra, nem tudo está no controle de Deus. Mas algo tremendo que Deus fala com Jó, um diálogo forte para nossas vidas, aonde pode abrir aí Jó capítulo 38, versículo 3. Tem uma fala forte para Jó ali, diretamente, não foi nos amigos, não foi da mulher, não foi de ninguém mais, a quem ele estava recorrendo, procurando o próprio Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso, irmãos. A partir deste capítulo, aí no capítulo 38, no capítulo 39, nós vamos encontrar 71, dali tem outros mais para frente, 71 perguntas que o Todo-Poderoso faz para Jó. Foi como eu falei anteriormente, as perguntas eram a resposta de Jó, que Jó precisava. Está lá. Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina? Aleluias. Tem mais aí, né? Pode para frente. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Um questionamento do Todo-Poderoso. Olhando para esses textos aqui, Deus está falando para Jó: espera aí, onde você estava? Quem era que estava fazendo tudo isso? Quem trouxe o conhecimento para tudo isso? E os questionamentos, as perguntas de Deus vão ficando mais fortes, vão calando a boca de Jó no questionamento a qual ele estava fazendo. Ele não estava pecando, ele estava perguntando pela sua falta de entendimento. Vamos lá. A partir desse momento, o que houve na realidade foi a tempestade, foi uma chuva de 71 perguntas que não foram respondidas por um servo de Deus, porque ele não conseguia responder. Ela se divide em grupos, em temas específicos, e já tem uma resposta natural, pois ninguém, exceto o próprio Deus, poderia respondê-la. As 71 perguntas a qual Deus faz a Jó
ao contrário de que muitos falam, aí há uma resposta, sim, mas a resposta está com Deus. São perguntas que somente o Todo-Poderoso sabe, igual essa do início. Agora cinge os seus lombos como homem, perguntar-te aí, volta um pouquinho, Evelyn, por favor. Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a pedra de esquina? Então antecede ao homem, antecede a criação, no princípio de todas as coisas. Ninguém tem a capacidade, somente Deus sabe essas respostas. Vamos dar continuidade. No capítulo 38, versículo 4 e 7. Deus convida Jó a falar sobre o passado eterno, desafiando sua memória e inteligência. Lógico, óbvio que ele não sabia, né? Com isso, mostra-lhe que o homem é nada, é finito. No referido texto aqui, no qual nós estamos vendo, aqui agora, o Senhor se apresenta como o engenheiro, arquiteto da terra, pois mediu e conferiu as medidas do nosso planeta. Por isso, Ele conhece a terra milímetro por milímetro. Vamos ler primeiro. Onde estava tu quando fundaste a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Todo ser humano, diante da sabedoria de Deus, é incapaz. Aleluias. Será que eu entendo isso? Será que o trabalhar de Deus é possível? Eu tenho capacidade de entender o trabalhar de Deus? Jó estava questionando justamente disso, justamente nesse critério, no que Deus estava trabalhando, irmãos. Presta atenção, ouça o que o Espírito diz à tua igreja. Você não é capaz de entender o que Deus está trabalhando, a forma de agir de Deus, o trabalhar de Deus. Deus pode estar fazendo um milagre no meio da desgraça. Deus pode estar fazendo um grande livramento no meio do deserto, no meio da sequidão. Deus pode estar trazendo multiplicação para dentro da tua casa, no meio da sequidão. Não é a forma que tu olhas, que você vê, que você percebe, como que deve ser, como que está acontecendo. Não tem como nós sentarmos, irmãos, interagir dessa forma com o agir de Deus. Não somos capazes de entender a lógica de Deus. Então por aí Jó já começou né? Vou baixando minha bola aqui, né? Mas precisou de 71, né? 71 perguntas para poder ir baixando. Cada uma foi baixando a bola dele, né? Vamos lá, versículos 6 e 7, Evelyn. O Eterno revela algo tremendo. Os anjos o acompanhavam com louvor no espaço sideral, enquanto ele lançava os fundamentos da terra. Vamos lá. Sobre que estão fundadas as suas bases e quem assentou a esquina? Para frente. Quantas estrelas da alva juntaram alegremente e cantavam todos os filhos de Deus. Os filhos de Deus, quem eram? Quem eram os filhos de Deus? Os anjos, os anjos. Nesse caso aqui é os anjos, viu? Nesse caso aqui. Pula aí, Evelyn, em nome de Jesus. O que ocorreu, encerrou o mar com portas, quanto este rompeu e saiu da madre. Aleluias. Todos estes momentos, vamos dar uma traduzida aqui nesse versículo aqui. Vamos ver quem sabe. Verdadeiramente o mar e a terra estão no mesmo nível? A ciência pode explicar isso? De uma certa forma pode. De uma certa forma pode. Há um nivelamento que ainda até hoje tem uma discordância. Parece que a ciência diz que está assim. Mesmo assim é um pouquinho ilógico. Concorda comigo? Se nós estamos num círculo e há uma atmosfera em volta desse círculo, ela tende a... Por exemplo, quando não tem uma atmosfera, se você der um pulo, você vai. Mas como tem atmosfera, ela sempre, devido ao núcleo da Terra, você vai estar sendo impulsionado para trás, para a Terra. Mas como tem dois níveis, nenhum círculo, nenhuma atmosfera, eu posso dizer uma coisa para você. Esse versículo está falando tudo. Deus determinou até onde deveria ir. Deus determinou aonde ele iria. Você vai se surpreender com algumas coisas que está escrito aqui.
Você vai se surpreender. Deus colocou limites aí. Vamos lá. A mensagem latente na passagem é a seguinte: Jó, enquanto você não consegue controlar os acontecimentos que sobrevieram sobre você, eu controlo a terra na qual você habita. Quem é mais poderoso, eu ou você? É uma explicação, mas Deus fez tudo e ele não entende nem o que está acontecendo, mas Deus pode todas as coisas, Deus sabe todas as coisas. Versículo 8, o Senhor fala sobre os limites que ele colocou no mar, que por ele e não invade a porção das terras, como nós falamos agora, né? No versículo 11, vou pular para o 11 lá, Evelyn. Vamos lá. E disse: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se parará o orgulho das tuas ondas. Aqui Deus falando, irmãos, não é o homem falando, Deus falando, o limite que ele colocou do mar e da terra. Aleluias. Quem crê nisso, irmãos? Dá para entender isso aí? Quem colocou o limite entre a terra e o mar? Não é o homem que determina o que é, foi Deus. Esse marzão aí, irmão, não vem para cá porque Deus está ali. Falou, não, aí que você vai ficar. Esse é o teu limite. Aleluias. Dá para a gente, né, viajar nesse pensamento aí. Capítulo 38, versículo... deixa eu pular aqui. Versículo 12. Ou desde os teus dias, deste ordem à madrugada, ou mostraste a alva no seu lugar. Deus determinou o dia e a noite. Não é o tempo da lua, não, Deus determinou e pronto. Amém? Vou indo só correndo, só para a gente raciocinar bem. Evelyn, o versículo 15. E dos ímpios se desvia a sua luz, e o braço do Altíssimo se quebrante. Volta um pouquinho só antes. E se transformasse como o barro sob o selo, e se pusesse contra os vestidos. Aqui Deus questionando, Deus, né, no caso, Deus contrariando o que Jó estava falando sobre o pecado, sobre se ele estava em pecado. Aquilo que na mente dele ficou ali meio latente ali, dos questionamentos dos amigos dele, né, ficou aquilo ali, ficou um resquício ali. Por isso que é muito importante nós termos o cuidado do que nós falamos. Quando o irmão está passando uma necessidade, ele está em pecado. O cidadão ali está em pecado, está acontecendo tudo isso aqui, é pecado. Está com uma doença incurável, é pecado. Não sabe ele que é Deus que está trabalhando ali. Não sabe ele que é Deus que está agindo ali. Em todas as situações Deus está agindo. Em todas as circunstâncias. O povo de Deus tem que entender. Não há momento ali adverso ali, a não ser a que nós provocamos, ou que nós provocamos, e mesmo assim Deus utiliza dos nossos passos errados para que faça o homem ser abençoado. No homem vem aprender, provoquei algo ruim, provoquei algo terrível ali. Deus vai deixar você lá se acabar? Não, irmãos. Ele vai te livrar pela misericórdia dele, pela graça dele, principalmente quando tem um plano na tua vida. Ele vai fazer com que você seja liberto, só que ele vai fazer você aprender. Ele vai te ensinar. Então, para isso, você vai ter que passar por um momento difícil. Aleluias. Ele pergunta, já desde ontem, de amanhã, como nós mostramos ali, ou mostrasse a alva do lugar. Com isso, o Altíssimo mostra que todo o controle tem sobre a criação. O que ele queria, na verdade, era mostrar a Jó que há uma mão invisível por trás de tudo que acontece na natureza. Tudo que acontece tem as mãos de Deus, na ação permitiva ou na ação diretiva dele, o que ele quer. Nada sai do controle de Deus, nada. Tipo, o diabo fala, não, eu quero fazer, vou fazer, pronto. Não. Tudo passa pela permissão de Deus. Tudo. Aí você pode pensar, bom, estou nessa situação aqui, Deus está permitindo, né? Que coisa, né? Estou nessa situação aqui, né? Se você acha que você é inocente, aleluias, eu tenho certeza que Deus vai te trazer justificativa. Deus vai te justificar e você será abençoado. Mas se você merece, você vai passar, viu? Para você aprender. Você vai passar pela moinha ali. Logo em seguida, no versículo 16, aleluias, o Eterno se revela como o único ser no universo que tem um relacionamento total com a sua criatura, com as suas criaturas, e o conhecimento minucioso a respeito delas. Ou entraste tu
até as origens do mar, ou passeaste no mais profundo do abismo, para frente, ou descobriste as portas da morte, ou viste as portas da sombra da morte, pula, ou com o teu entendimento chegaste às larguras da terra, faze-mo saber se sabes tudo isso, pula. Onde está o caminho, onde mora a luz, e quanto às trevas, onde está o seu lugar? Para que as tragas aos seus limites, e para que saibas as veredas da sua casa. Veredas, caminhos. Muda, já pulou? De certo, tu sabes, porque já então eras nascido, e por ser grande o número dos teus dias. Pula. Ou entraste tu até os teus tesouros da neve, e viste os teus tesouros da saraiva. Mais isso. Que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra. Só mais um. Onde está o caminho em que se reparte a luz e se espalha o vento oriente sobre a terra? Deus está dizendo para Jó. E o interessante, irmãos, que nessas 71 perguntas que Deus faz a Jó, ele está refalando, né, se eu posso dizer assim, dizendo novamente o que Jó já sabia. O interessante é que Deus está falando para ele o que ele já tinha aprendido, o que ele estava totalmente ciente. E por que será que hoje nós estamos aqui falando novamente sobre isso? Deus está falando conosco, que às vezes pela misericórdia que Ele tem comigo e contigo, às vezes Ele precisa repetir, para falar, eu conheço o Senhor meu pastor e nada me faltará, mas às vezes você precisa ouvir de novo, para ver se você está verdadeiramente colocando Deus no lugar dele. Aonde Deus está neste culto aqui à noite? No lugar mais alto, está sobre o lugar mais alto desse lugar. Os anjos estão reverenciando Ele. Eu quero acreditar que você veio nessa noite para reverenciar o Senhor através da sua palavra. Deus está muito feliz porque você está aqui num culto de ensinamento e nós estamos falando da palavra dEle. Então o melhor lugar é esse lugar, irmãos. É o melhor lugar. Então Jó estava sendo lembrado novamente que Deus era soberano sobre todas as coisas. Aleluias. Vamos lá. 25, capítulo 20, versículo 25, já o próximo, né? Quem abriu para a iluminação um leito e um caminho para os relâmpagos dos trovões? Próximo. Para chover sobre a terra onde não há ninguém, e no deserto e que não há homem. Alguém aí abre em nome de Jesus, irmãos? Jó 26, capítulo 26, versículo 7, em nome de Jesus. Eu acredito que é esse versículo, se eu não estiver enganado, falando sobre os raios e os trovões. Aqui, até esses momentos, Deus está falando sobre o que Ele é verdadeiramente, o que nós sabemos, estamos careca de saber, né? Estamos careca de saber que Deus pode fazer tudo isso, mas o que eu posso entender sobre isso? Por que Deus está me lembrando isso, se eu sei? Jó sabia e Jó não estava entendendo o trabalhar de Deus. Jó entendia, sabia, conhecia plenamente, era um homem na sua integridade, só que, irmãos, na hora da prática falhou, na hora de botar em prática, né? É isso aí. Do norte estende sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada, aonde ele faz a divisão. E ainda tinha outro versículo, agora não me falha a memória, irmãos. Quando Deus traz Jó a entender, a compreender que verdadeiramente o conhecimento, ele é falível, nosso conhecimento é falível, diante do que é a prática. Não adianta eu ter o sublime e o imenso conhecimento, eu ter vários cursos por aí afora, se eu não tenho uma prática. Deus está falando justamente isso. Se você fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, então me prova isso aí. Me prova isso aí. Deus está falando conosco, igreja. Deus está nos chamando a atenção nessa noite, igreja. Prove o que você está lendo, prove na tua vida o que você já aprendeu. O Senhor é meu pastor, nada me faltará.
Então acredita, se hoje você não tem nada, é porque você tem a certeza que Ele proverá. E sua boca, ó, para qualquer tipo de calúnia, qualquer tipo de reclamação, mais aberta para louvar o nome dEle. Ele se agrada de ser louvado, em nome de Jesus. Em algumas coisas, irmãos, nós temos que entender que a vontade do Senhor é sublime em todas as coisas. Vamos lá, pedir que vocês abram aí. E para isso nós temos que nos moldar, né? Nosso entendimento é limitado. Provérbios capítulo... Eu vou ter que correr, a Evelyn vai me ajudar aqui, vocês têm que me ajudar aí também. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Outra aí. Provérbios 28, versículo 26. Vou repetir, hein? Jeremias capítulo 17, versículo 9. Repetindo. Provérbios 3, 5. Provérbios 28, 26. Jeremias 17, versículo 9. O primeiro está ali, então vocês procurem o outro aí. Os outros. Na hora que, vamos tomar por exemplo como o jovem fez, no momento da adversidade, momento que nós somos mesmo testados ali, na instabilidade, nós temos que ter uma postura de cristão. Lá no início, quando eu comecei esse estudo, nós já falamos sobre isso, a nossa postura de cristão. Se nós nos desesperamos, ou se nós tomamos uma atitude assertiva diante de Deus. Vamos lá, primeiro versículo que eu falei: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes o teu coração no entendimento, não limite seu coração, não tente entender pelos seus preceitos. Vamos lá para os próximos, eu quero dar uma corrida. Capítulo 28 e 26 de Provérbios. Quem achou pode ler. Confia no seu próprio coração em ser sábio, mas o que anda em sabedoria será salvo. Aleluias. Olha aí, vai pegando aí, irmãos. Vai pegando aí, vai segurando aí, hein, o negócio. O negócio é estreito aí. Então, quem confia no Senhor, ele está sossegado. Quem entende pelo o coração aí está falando sobre entendimento, né? Sobre seu próprio conhecimento, né? Então, se nós formos pelo nosso próprio entendimento, nós estamos indo para um abismo, né? Lá, o versículo, capítulo 17 de Jeremias, versículo 9. Aleluias. Ser sábio é ser sensato. Aleluias. Se nós temos essa instrução, essa inteligência, esse intelecto mais bem produzido, bem mais respaldado, nós temos que, isso nos ensina, Deus nos deu essa capacidade intelectual para que nós venhamos ser sensatos, para que nós possamos entender que nem tudo eu posso, mas existe alguém maior do que eu que pode. Então Ele nos dá inteligência, irmãos, para resolvermos as coisas que cabem a nós, coisas que são necessárias para que o homem faça. Imagina que Deus precise fazer uma cadeira. Não cabe a Ele fazer isso, irmãos. Deus nos deu a capacidade de construir uma cadeira, projetar uma cadeira e construir uma cadeira. E até sentar na cadeira, ela foi feita para sentar, né? Ela foi feita para sentar. Porque tem muitas pessoas que utilizam muitas coisas. Eu falei uma vez sobre armas, né? A arma, no princípio, a arma foi feita com outro sentido. Ela foi sendo deturpada e transformada para que fizesse o mal para o outro. O sentido a qual ela foi feita não foi para que fizesse o mal para o outro. Hoje em dia ela tem outro sentido, outro significado, outra função, e está sendo usada para outra função. Infelizmente, a inteligência, a capacidade intelectual que Deus deu para o homem, ele vem deformando, ele próprio deforma. Amém? Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, Salmos 119 e 105. A pessoa que confia no seu próprio entendimento, irmãos, não segue a vontade de Deus. Por isso, em geral, ela toma decisões erradas. Por causa dos nossos corações decaídos. Essa é uma palavra meio forte aqui, mas vamos lá. Nossos corações decaídos, não temos a capacidade de tomar decisões por nós mesmos, decisões sábias e assertivas. Portanto, devemos sempre buscar em Deus e confiar exclusivamente nele. Nós temos um limite aí.
Deus colocou limite em todas as coisas. Ao homem, né, o melhor de todos, né, o melhor. Eu sou o melhor, eu não tenho limites. Eu falo o que eu quero, eu faço o que eu quero. Mas não é bem assim que funciona, né, irmãos? Depois, quando quebra a cara, socorro Deus, né? E sobra sempre a bucha para Deus, né, resolver, né? Nós tomamos as decisões lá, né? É igual aquele rapaz lá que estava empinando a moto lá na Via Expresso, lá se quebrou e estava gritando Deus, esqueceu até da mãe, né? Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, aí desmaiou, né? Nessa hora aí, então Deus serve, mas quando é avisado, é instruído, não. Difícil, né, irmãos? Vamos lá, 1 Coríntios 2,16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aleluias, aleluias. Isso para quem tem a mente, tem um conhecimento. Olha, veja bem, a mente de Cristo. A mente, aí você pode dizer, então eu sei o que Deus sabe. Eu sei o que Deus sabe aí. Não é bem por aí, né, irmãos? Não é bem por aí, né? O intelecto ali. Vamos lá para os próximos versículos. Próximo versículo. Esqueci também de falar, Romanos 10:17 também. Vamos lá, Salmos 119, versículo 105. E a Evelyn aqui é ligeira, hein? Opa. Aleluias. A instrução do Senhor. Romanos 10:17. Aleluias. Em outra tradução, né, como aquela ali, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Isso aí nós gostamos de ouvir, né, irmãos? Gostamos de falar e tudo. Mas quem deu crédito à pregação? Quem deu crédito à pregação? Vem essa pergunta. Quem deu crédito à pregação? Porque quando a pregação, como posso dizer isso, proferida, foi profetizada a pregação, porque é a verdadeira profecia, a palavra de Deus, acreditou verdadeiramente. Uma pergunta pessoal, para cada um, não responda em voz, mas responda para si próprio. Todas as pregações, você toma para si como pregação de Deus, como a palavra de Deus? Todas as pregações, você tem dado crédito, o que Deus tem falado, aleluias. E Deus tem falado algumas semanas aqui sobre isso, sobre quem vem aqui para pregar, ou quem se coloca aqui no altar na disposição de pregador, tem que ter o respeito. Vou enfatizar de novo, tem que ter o respeito, tem que ter a reverência para todos que vêm, que estão encarregados da palavra do Senhor. Não esqueça disso. Se tiver que repetir de novo, vamos repetir constantemente. Não esqueça, Deus está no lugar, Deus está ali. Pode ser que vai sair gaguejando, pode ser que vai sair erro de português, pode ser que vai sair a palavra do jeito correto, ou o português vai estar errado, não importa a forma que vai vir, mas vai vir a palavra de Deus, é Deus que vai estar falando ali, aleluias. Lembrando que os nômades lá no meio do deserto, aqueles que peregrinavam lá, tinham a palavra de Deus, levavam de um ponto a outro lá, transmitiam a palavra da forma mais coloquial possível, da forma mais simples possível. Era a palavra de Deus ali, irmãos, e Deus se fazia presente. Então, em nome de Jesus, nós vamos respeitar, num lugar que é confortável, vamos respeitar os vasos do Senhor. Vamos lá, Romanos 10, né? Isso, 10:17. De sorte que, bom, já falei isso aqui. Voltando lá para Provérbios capítulo 3, irmãos, versículo 5, só para acrescentar o versículo 6. Dá uma pausinha nessa parte aí. Precisamos manter um estudo diário e efetivo da Bíblia. Devemos ser fiéis, atendendo ao ministério da pregação, do ensino entregue na igreja, realmente centro da palavra do Senhor, a fim de podermos conhecer e seguir a sua vontade. Provérbios 3, 5. Aqui, depois nós vamos pular para o 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes o teu próprio entendimento. O próximo. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Vê que nós lendo um versículo dá uma forma de pensar diferente, mas quando nós lemos os dois, já dá outro entendimento.
né? Já começa, já tem uma outra meia. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Entenda que Deus está em todos os momentos da nossa vida, seja ele qual for. Então tem que reconhecer, irmãos. O que que eu estou tentando direcionar, que Jó não entendia nessa forma. Jó entendia o seguinte: alguma coisa aconteceu ali, alguma coisa aí, eu acho que eu falhei alguma coisa ali, eu quero ver com Deus, o que foi que eu fiz aí? Estou passando uma situação aqui, vou ver o que está acontecendo, o que é que ele está trabalhando aí. Não questione Deus, não busque o questionamento das coisas que estão acontecendo, porque de repente no questionamento nós atrapalhamos o trabalhar de Deus. Não que ele não venha concluir o que ele está querendo fazer, mas acaba atrapalhando, irmãos, acaba atrapalhando. Vamos lá mais para frente. 1 João 1, versos 5 e 6. Outra aí, abre aí, hein? 1 Pedro 2, 11. 1 João 1, do 5 ao 6. E 1 Pedro 2, 11. Forma que nós temos que andar, caminhar aí, irmãos. Não é de qualquer maneira, não. Vamos lá? 1 João 1, 5 e depois o 6. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E agora, irmãos, olha o estreito aí, ó. Se dissermos que temos comunhão com ele e não andarmos em trevas, mentimos. O Senhor não está falando na sua palavra só em alguns momentos, só em algumas ocasiões. Nós temos que andar constantemente com ele. Temos que andar constantemente em luz. E como que nós vamos andar em luz? Nas nossas atitudes, seja em fala, seja em procedimento. Vamos lá, próximo, cadê? 1 Pedro 2,11, quem achou? Aleluias. Sabemos, principalmente Deus, principalmente Jesus, depois os discípulos, né, os apóstolos aí, que sejam, aqueles que instruíam após Jesus, que eles tinham com tal convicção que não era fácil e que seriam atacados, as pessoas seriam estigadas, seduzidas para fazer o pecado, mas a decisão continua sendo sua. As pessoas tinham a sua decisão, falo ou não falo, faço ou não faço, da forma a qual a decisão continua sendo tua. Isso Deus não abre mão, porque aí não entra a forma que nós entendemos a graça diferente. Não, a graça, porque eu vou errar, então não tem problema, porque a graça veio, então eu posso pecar, não existe mais inferno. Não é bem assim, irmãos. Deus dá uma condição ali, porque a palavra continua mesmo, não mudou, irmãos, não mudou. Vamos lá, continuando? Abra em Salmos 37, versículo 4. Salmos 37, versículo 4. Quando um crente é desobediente e cínico, meio pesadinho, mas em relação aos pais, e grosseiro, crítico e amargo ao exercer autoridade sobre a esposa, é quando ele deixa de demonstrar a vida, honra e mentindo furtadamente contra as pessoas que estão próximas. Mais para frente nós vamos falar a despeito de como nós devemos honrar dentro do nosso lar. Quem achou isso? Salmos 37, versículo 4? A Evelyn. Deleite-te também no Senhor, e te concederás o desejo do teu coração. Aleluias. Tem que se entregar, tem que se derramar, tem que se envolver nas coisas do Senhor. Não há, irmãos, não há pessoas que ficam à margem do caminho. O caminho, é esse aqui, Vocês estão no caminho
Nós estamos no caminho, o caminho é esse, não existe o escanteio, não existe um acostamento, o acostamento já está falando, é para encostar, né? E na verdade a obra do Senhor anda e anda para frente, anda em direção a Cristo, porque nós seguimos as suas pisaduras, e o direcional dele é para o céu. Quem fica no acostamento está esperando ficar para trás, está esperando parar. Quem vai para o acostamento é quem está na intenção de parar. Não podemos parar, não existe enfeite dentro da igreja. A igreja é um mecanismo também, com todas as suas engrenagens, e todas elas têm a sua importância, têm o seu sentido, o seu significado, todas elas têm a sua função. Aleluias. Aí nós gostamos de dizer e cantar, somos corpo de Cristo, mas não existe um corpo sem uma mão, sem deformado, então está deformado, sem um dedo, sem uma cabeça. Não, cabeça tem que ter, né? Que é o que está direcionando tudo. Aleluias. Eu não posso me conformar em ser corpo de Cristo e está faltando, e tem alguém ali que não está no meio, não está junto. Tem que fazer parte, irmãos, porque eu sei que tudo isso que nós estamos fazendo, e no que nós estamos fazendo, nós sofremos algumas coisas. Você sabe muito bem disso. Até vir para a igreja tem umas dificuldades ali, algumas coisas se opõem, são contra isso, até a nossa vinda para a casa do Senhor. E Deus está levando em consideração isso. Faz parte, irmãos, faz parte do sofrimento dos servos do Senhor. Aqui não podemos deixar que os nossos irmãos vão ficando pelo meio do caminho. Aleluias. Vamos lá, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. A melhor maneira, irmãos, de conhecermos a vontade de Deus é colocá-lo no centro de todas as coisas, no sentimental, de todas as decisões, ele é ali no centro, para que tudo venha se girar em torno dele. Se nós colocarmos ele à parte de algumas coisas, é fadado a erro. Pode ser que não aconteça um erro, pode ser que não dê um fracasso, mas que verdadeiramente está fadado ao erro. Se nós vamos excluir Deus, se eu acredito que tem um céu que ainda eu vou, que eu acredito em Deus, que nós somos salvos na pessoa bendita de Jesus Cristo, e nós vamos morar no céu, por que eu vou excluir Deus de tudo? Se eu vou viver a eternidade com Ele. Então eu tenho que incluir o Senhor. Vamos lá? Evangelho de João 8, 31 ao 32. Aleluias. Olha o interessante nesse versículo. Volta para o primeiro ali, Evelyn. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, o que é permanecer na minha palavra, irmãos? Alguém pode me dar uma fala sobre isso? Permanecer na minha palavra. Jair falou que não sai dela. Manter-se nela, Rodrigo. Alguém mais? Isso. Alguém mais? Sabe o que na íntegra ali que Jesus está falando ali, que o Senhor está falando ali na sua palavra? De ter de viver ali na palavra, de permanecer na sua palavra, é naquilo que não viver. Nós vamos viver, nós temos o nosso serviço, temos a nossa vida lá fora, lá e tudo, mas tudo que nós vamos viver lá fora, não venha contra a sua palavra. Se você abre mão disso, você não está vivendo mais na palavra. A palavra fala, não pecar, não peque. Aí lá fora eu pecar porque meu ciclo social, minha amizade, lá na escola, lá no curso, meu emprego. Por exemplo, eu vou perguntar aqui para a igreja, vamos lá. Polêmica. Se, por exemplo, uma moça, ela arrumou um emprego, e esse emprego fala para ela pousar só de biquíni, os biquínis mais escandalosos da face da terra lá. O irmão acha que ela tem que assumir, trabalhar, ela tem que assumir esse emprego, ou ela não
como ela é cristã, como ela entende a palavra. Esse eu estou falando sobre um sentido de explicação. Os irmãos acham que ela deve aceitar esse emprego ou não? Não? É um não tão... Não? Olha, já ouvi uma aí, hein? Já ouvi a resposta é contra a resposta ainda. Alguém concorda que sim? Que ela deve aceitar esse emprego? Crente girafa, ela falou. Só se for, né? O corpo na igreja e o pescoço lá fora é assim? Olha, essa é nova, hein? É bem nesse sentido. Você vê que já criou um consenso na igreja, né? Ficou aquele negócio meio assim, não, tem alguma coisa errada. Mas alguém sabe por que está errado? É justamente aí. Se a palavra, nós vamos entrar então para um negócio meio chatinho em dizer, mas, Evelyn, puxa aí, Efésios capítulo 5, versículo... Eita, não estou entendendo a minha própria letra. Versículo 5, capítulo 5, é bastante versículo, mas nós vamos ler. Capítulo 5, versículo 3 ao 14, então já segura aí para nós aí. Colossenses 3, 8, Provérbios 13, 3, voltando, Efésios 5, do 3 ao 14, Colossenses 3, capítulo 8, Provérbios 13, 3. O que falamos e como nós nos expressamos reflete aquilo que somos. Portanto, como cristão devemos seguir o exemplo de Cristo, inclusive na maneira como falamos. Nós falamos aqui sobre esse exemplo. Se alguém está lá, surge uma porta de emprego e se exige algumas coisas dela. Então não abra mão da tua santidade, não abra mão do que você aprendeu, que a palavra do Senhor nos mudou. Se for possível, aí você vai querer, de repente alguém vai querer me apedrejar depois, me pegar lá fora, né? Passar o rodo quando eu estiver passando lá na porta. Mas em nome de Jesus, se tiver que abrir mão desse serviço, você abra mão desse serviço. Não entrega o que Deus te deu. Não abra mão da tua vida espiritual. Primeiramente Deus, família, assim nós vamos indo, né? Lógico, nessa sequência aí há um entendimento. Há um entendimento. Se der tempo, eu acho que não vai dar, nós vamos falar sobre isso. Que nós colocamos sempre Deus acima de tudo, né? Depois vem a família, depois a igreja. Mas e quando a família está dificultando o congregar, a comunhão com a igreja? E aí, hein? E aí, hein? Né? Manda para o inferno, então, morrer logo. Não é por aí, né, irmãos? Tem um procedimento aí. Porque às vezes o marido não quer que a mulher vá para a igreja. Outros, a mulher não quer que o marido vá para a igreja. Não, amor, hoje nós vamos sair, hein? Hoje nós vamos sair. E não tem jeito, nós vamos sair. Como que o irmão ou a irmã procede com isso? Não estou falando um conselho meu, mas o que a palavra do Senhor diz. Vamos falar mais para frente aí. Onde? Efésios 5 até o 14, vamos lá. Mas a fornicação é toda impureza. Este trecho do 3 ali até... Irmão, é uma coisa de louco. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós, como convém aos santos. Nem torpezas, nem parvoices, não me perguntem, nem chocarrices que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs. Palavras vãs, o que é, irmãos? É o quê? Opa aí, olha aí. Um falou palavrão, as palavras lançadas aos ventos. Quem mais aí? Tem mais aí? Olha aí, hein? Segura aí, vai, manda aí. Aí é onde está o detalhe da palavra do Senhor.
Aonde está o detalhe da palavra, a profundidade da palavra do Senhor? Passa batida algumas coisas aí. Passa batida aí. Nossa boca tem que ser santificada e as coisas que saem da nossa boca tem que ser santificadas também, igreja do Senhor. Vamos continuar? Peraí, não pula não, hein? Parei no Vans, né? Porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Segura aí, Evelyn. Volta aí. Olha que pesado esse versículo. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aí no caso está querendo dizer de fora para cá, de uma pessoa para você, não de você para fora. Isso, só dessa pessoa para você. Então querendo dizer o quê? Que para que você não abrace as coisas que estão sendo faladas. Essas palavras lançadas ao vento, e tu vai lá e pega, e você vai lá e pega como verdade para a tua vida. A verdade aqui é a palavra de Deus. Se está na palavra, é verdade. Pronto. Né? Mas aí, as coisas vãs vão mais longe ainda. Nos tipos de conversa que nós temos com nossos irmãos, no tipo de conversa que nós temos com os nossos amigos. A que ponto Deus está se agradando desse tipo de conversa que nós temos, a forma de linguajar que nós temos. Não estou falando nem gíria, né, irmãos, que isso aí vai para outro sentido, mas das coisas, do conteúdo, do que nós falamos uns com os outros, das conversações. Pode ir. Portanto, não sejais seus companheiros. Alguém entendeu o que quer dizer isso? Vamos lá, eu não vou falar porque está bem claro, né? Está querendo dizer o quê? Se as pessoas que estão falando, lançando essas palavras